Como quase todos os grandes problemas filosóficos, um problema relacionado à teoria do comando divino é o dilema de Eutífron. Então, hoje, nesse podcast, a gente vai dar uma olhada no diálogo de Platão e entender melhor esse paradoxo apontado por Sócrates milhares de anos atrás. Então, sinto muito, Pedro. Eu sei que eu falei que ia gravar esse episódio hoje, mas eu tive um sonho muito estranho que eu não vou relatar aqui, porque Que isso, cara? no sonho falou para eu não relatar. E simplesmente não gravarei episódio de Eutífron. Tô fora, tô indo embora. Valeu, tchau. Que isso, cara? Que maluquice é essa? Esse aí que partiu é Rodrigo R. de Carvalho. Eu sou Pedro Cortá e vai começar mais um Não Precisa Copiar. O dilema de Eutífron surge em um dos diálogos de Platão e, apesar da gente estar analisando ele aqui por causa da teoria do comando divino, ele é um excelente exemplo do que a gente considera como o método socrático. Aqui o filósofo faz uma investigação sobre o que é a piedade e se o que é certo e o que é errado dependem ou não da vontade dos deuses no contexto do politeísmo grego. No diálogo, Sócrates está indo até o fórum da cidade para ver as acusações que ele recebeu, acusações de corromper a juventude, de introduzir novos deuses, de não acreditar nos deuses da polis. E lá ele encontra o jovem Eutífron, que também está ali, mas por motivos diferentes. Ele pretende processar o próprio pai. O Sócrates está correndo risco de vida, e como a gente sabe muito bem, ele chegou a morrer por causa dessas acusações. E o Eutífron está ali para acusar o próprio pai de homicídio. Se família é considerado tão importante hoje em dia, na Atenas do século V a.C., a sociedade era estruturada ao redor dos genos, que são esses grupos familiares onde você tem um patriarca, que é o líder, e que ali você tem, além da coesão familiar, deles trabalharem juntos, agirem juntos, defenderem e apoiarem uns aos outros, você tem uma lealdade tremenda, e também o culto aos deuses domésticos, que muitas vezes estavam ligados a heróis ancestrais, míticos, que aquela família descende deles, né? Cada família tinha suas próprias tradições, seus próprios deuses, e isso era muito importante. Não era só um tio chato que você ignora no grupo da família. Por isso, o que o Eutífron está fazendo, processar o próprio pai, era muito polêmico. Existia uma hierarquia clara dentro do Genos e o patriarca da família era o chefe dessa família. Então ele não poderia jamais fazer uma coisa dessa. Ao fazer isso, ele estava não só incorrendo numa transgressão familiar, mas também ele estava violando, na visão tradicional ateniense, as leis dos deuses, já que ao ir contra a autoridade do patriarca, ele também estava indo contra os deuses que protegiam aquele Genos. Na mentalidade ateniense tradicional, qualquer problema que acontecesse dentro da família tinha que ser resolvido ali dentro da família. Expor esse problema na esfera pública, como eu estava fazendo, era algo completamente absurdo. Por isso, ao afirmar para o Sócrates que o que ele estava fazendo era a coisa mais piedosa, ele estava colocando em xeque e invertendo completamente a visão tradicional sobre a piedade. E é isso que gera o interesse de Sócrates. É a visão tradicional que gera essa aparente contradição entre o que o Tifron diz que é certo e o que a tradição diz que é certo. E é ali, analisando o papel da tradição e da visão sobre os deuses no que é certo e errado, que Sócrates vai encontrar um frutífero tema para o seu diálogo. Afinal, ao dizer que Sócrates não acredita nos deuses da cidade e que ele está introduzindo novos deuses, uma de suas acusações é de impiedade. Se o Eutífron tem tanta certeza sobre o que é a piedade, ele pode instruir o Sócrates, então, para que ele melhore, para que ele entenda melhor sua acusação, para que ele possa se defender ou mudar de perspectiva, quem sabe até aceitar sua condenação. Então, como de costume em todos os debates socráticos, o Sócrates começa pedindo que o Eutífron diga o que é a piedade, é que ele tem certeza, porque o ponto dele é: eu sei o que é a piedade, por isso que eu estou vindo aqui acusar meu próprio pai. O Eutífron dá uma resposta que é insuficiente na maioria desses debates socráticos, que ele diz, ele aponta um exemplo de piedade. Ele diz: olha, piedade é isso que eu estou fazendo, acusar os que estão errados, os que cometeram crimes, independente de quem são, independente da família. O Sócrates aponta isso para ele: olha, isso daí não é uma definição de piedade. Isso é um exemplo de piedade. E existe uma diferença substancial entre as duas coisas. Um exemplo é um exemplo concreto que tem várias particularidades, várias circunstâncias. A definição é o que a gente usa para olhar para diferentes exemplos e determinar se eles são ou não casos de piedade, de coragem, de altruísmo e coisa e tal. Então, ele precisa de uma definição universal, que o Sócrates consiga usar essa definição.
para olhar para o caso do Eutífron e dizer que ele é piedoso, olhar para o próprio caso e dizer que ele é impiedoso, e olhar para outros e outros casos e dizer se as pessoas são ou não impiedosas. Como bom interlocutor socrático que o Eutífron é, ele reformula então sua resposta e propõe a seguinte definição: piedoso e impiedoso, certo e errado, é aquilo que agrada aos deuses. Só que aí surge um problema, que é o fato de que existem muitos deuses no mundo grego e esses deuses muitas vezes discordam entre si sobre o que é melhor, o que gera uma contradição. Se Zeus acha que uma coisa é melhor, Atena acha que outra coisa é melhor e Ares acha que outra coisa é melhor, a gente tem aqui um problema, porque a gente vai ter coisas diferentes que são ao mesmo tempo o certo e para o outro o errado. Cria-se um relativismo de novo e onde há contradição, há erro. Então, essa definição tem um problema seríssimo. Então, reconhecendo que o que o Sócrates está falando faz sentido, nenhuma coisa pode ser justa e injusta ao mesmo tempo, pode ser piedosa e impiedosa ao mesmo tempo, ele vai lá e vai jogar fora essa definição inconsistente que ele deu e vai propor uma outra, que é que piedade é aquilo que todos os deuses aprovam e impiedade é aquilo que todos os deuses desaprovam. Então, se todo mundo lá do panteão grego concorda que algo é bom, isso aí é obrigatório de você fazer. Se tem discordância, aí é permitido, você faz ou não faz, dependendo da sua filiação religiosa. E se todos eles desaprovam algo, aí você é proibido de fazer, não pode fazer. A definição parece de fato mais sólida e ela não sofre daquele problema de inconsistência daquela natureza lá de cada deus dizer uma coisa. Isso não gera um problema para essa definição. Mas gera um outro problema, que é o famoso dilema de Eutífron, que dá título a esse bloco aqui. Bom, a pergunta que o Sócrates lança é: algo é piedoso porque os deuses o querem, ou os deuses querem algo que é piedoso? Se algo é piedoso porque os deuses o querem, então a moralidade, a piedade é completamente arbitrária. Não existe, de fato, algo que é certo e algo que é errado, e se os deuses mudarem de ideia, as coisas mudam também. Então isso implica que a vontade divina poderia querer coisas terríveis, e isso se tornaria a coisa mais piedosa a ser feita. A outra possibilidade, que não gera esse problema sério de os deuses quererem algo que parece ruim aos nossos olhos, é que os deuses querem algo que já é bom em si mesmo. E isso é muito bom, porque isso quer dizer que tem um conjunto de regras já racionais que estão implícitas na ordem do mundo, mas isso torna a teoria do comando divino completamente relevante, que é a tese do Eutífro, que é a ideia de que ele está fazendo certo, porque ele está fazendo aquilo que agrada aos deuses. Então, se o certo, errado, piedoso e impiedoso já existe e pode ser acessado racionalmente, a gente tem que continuar estudando ética, temos que seguir aí pela história da filosofia, lendo Rawls, lendo Aristóteles, lendo Agostinho, lendo Tomás de Aquino, lendo Locke, lendo todo mundo. Porque a gente precisa definir o que é certo e errado a partir da razão, de como os deuses fizeram, só que os deuses têm um discernimento melhor do que os nossos. E aí essa teoria que a gente está estudando aqui, ela é furada, porque ou de um lado você diz que certo e errado é arbitrário, então cai no voluntarismo, ou de outro é inútil a teoria, porque certo e errado é independente da vontade dos deuses. É claro que no contexto do Platão a gente está falando de um politeísmo, mas o mesmo princípio vale para o monoteísmo, com algumas nuances, né? Porque você pode entender que Deus é o sumo bem, tem essas discussões aí, mas em última análise, o que o Eutífron colocou na conta do coletivo dos deuses, você coloca na conta de um único Deus. E o princípio do argumento é basicamente o mesmo, o dilema continua funcionando. E aí a gente chega no final do diálogo, Eutífron, que estava cheio de confiança do que ele estava fazendo, percebe que aquilo que ele achava que era piedade não é bem assim, e aí eles chegam no beco sem saída, a famosa aporia, e aí ele reconhece a própria ignorância, e ele e o Sócrates se despedem, com o Eutífron completamente abalado. Aí você pode falar assim, nossa, essa discussão toda, eu ouvi esse bloco, li esse texto, 20 e poucas páginas, para não chegar em lugar nenhum. Chegou em um lugar, mostrou que a ideia de que a tradição vai definir o que é certo e errado gera uma contradição, que é a que o Eutífron percebeu, mas também que a saída de Eutífron, que é confiar na vontade divina apenas, gera outros problemas. Então você jogou duas respostas fora e você limpou o terreno para continuar explorando a ética. E isso é fundamental. De um jeito ou de outro, além dessa descoberta ética, de que a teoria do comando divino está furada, a gente vê aqui o verdadeiro valor da filosofia, que é não oferecer respostas superficiais ou tentar se agarrar muito a uma resposta, mas argumentar, contra-argumentar e levantar as questões corretas.
Indicações, Rodrigo, vou começar indicando o próprio Eutífron, 22 páginas do PDF, uma leitura tranquila. Se você quer se aprofundando em filosofia, comece a ler os diálogos de Platão. Você pode não pegar todos os detalhes dialéticos, mas você vai já se aventurar por grandes discussões, grandes argumentos e contra-respostas. É muito bom. Um livrinho de literatura, então, para indicar para vocês, C.S. Lewis, A Abolição do Homem. Nesse livro ele vai discutir essa, digamos assim, a destruição da cultura do nosso tempo, um relativismo cultural, relativismo moral, relativismo da verdade. Então, ele vai odiar tudo que não precisa copiar, odeia da nossa sociedade, toda a perversão, e vai trazer uma visão religiosa para regenerar aí os valores da sociedade e os valores desse ser humano. Outra recomendação é o filme Silêncio, do Scorsese, que é um filme que eu nunca tinha ouvido falar. Eu vi ele no trailer, assim, caraca, o Scorsese fez esse filme. É um filme sobre os cristãos no Japão, a perseguição que eles sofreram quando o Japão decidiu se tornar mais isolacionista e tal. Aí os missionários eram perseguidos, os fiéis eram perseguidos. Filme sensacional, recomendadíssimo. Vocês podem ler também aquela peça magnífica, Antígona, de Sófocles, que vai estabelecer um pouco essa dinâmica, esse conflito entre lei dos homens e lei divina. Então, o irmão dela faleceu, ela deveria enterrar o irmão do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista das leis dos homens, por algum motivo ela não pode. E aí vocês vão ver lá o que vai fazer Antígona diante deste dilema. Outra indicação é os irmãos Karamazov, que a gente ouviu muito falar lá nas aulinhas do Paulo Afonso, né, Rodrigo? Sensacional, que ele dava spoiler de todos os livros do Dostoiévski, mas deixava a gente completamente provocado a ler. E esse é o livro que tem a famosa noção, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. E aí você pode explorar essa questão nas páginas do autor russo. E por último aqui, uma pintura, né, Pedro? A pintura O Sacrifício de Isaac, de Caravaggio. Fala aí por que a gente está indicando isso, que eu não faço a menor ideia. O exemplo que a gente usou, a pintura é belíssima, e esse é o exemplo que a gente usou aí de Abraão sacrificando o próprio filho, representa esse momento e representa de uma maneira extraordinária. E nós somos aqui estetas, né, Rodrigo? Também estou assistindo Ruptura, Rodrigo. Falei para você ver, porque tem várias discussões filosóficas aí que a gente podia estar rasgando o verbo que não precisa copiar. Você vai ver ou não vai ver? Vou ver. Tá baixado aqui já. Tá baixado? Não. Paguei, né? Pagou a Apple TV, Pra ver, né? Isso aí. Vou assistir Ruptura e aí vai rolar aí um episódio sobre Ruptura, quem sabe. Acabei de ver aquele Adolescência. Você viu a minissérie de 3 episódios? Não vi. Não quer Não ver? gosto dessas coisas de crime. Não gosto dessas coisas de crime. Entendi. Sou contra o crime, Rodrigo. É complicado. Entendi. De crime. Mas é uma parada interessante discutir em que momento da vida o ser humano passa a entender o que é o certo e o errado. Então, uma criança de 12 anos, 13 anos já tem isso muito claro. Nós temos que julgar os atos dela como julgaria o ato de um adulto, como que isso se constitui, se caracteriza na mente do ser humano, em que momento da vida. É uma discussão interessante. Então é isso por hoje. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, até mais. Um beijo especial para Isabela, que quereu e pagou por esse adeus, Rodrigo. É verdade, esse beijo aí, eu não sei se foi por isso não, mas tudo bem. Palhaçada, ali.